Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o quarto vídeo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e falarei do suicídio e da loucura. Quando a gente encara a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação, o nosso espírito ele adquire uma serenidade, e essa serenidade é o melhor preservativo para a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura, elas são provocadas pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Portanto, se a gente encarar os reveses, as decepções, as adversidades que se apresentam na nossa vida, com a sabedoria, o equilíbrio e até a alegria que o Espiritismo nos propõe, nos ensina, isso tudo nos dá uma força que nos eleva acima dos acontecimentos, desses acontecimentos de sofrimento, de dor, preservando assim a nossa razão dos abalos que poderiam nos perturbar. E o mesmo se dá com o suicídio. Os que se dá por força da embriaguez e da loucura, independente dos motivos particulares, porque aí vai de caso para caso, mas independente desses motivos, a causa geral é sempre o descontentamento. Aquele que está infeliz num dia e tem esperança de se encontrar melhor, de se melhorar nos outros, espera uma melhora nos dias seguintes, ele adquire facilmente a paciência, porque ele vê que isso vai passar, é apenas um dia difícil, mas terão outros que virão melhores. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Então, a nossa vida hoje, a gente sabe que se porventura você está passando, nós estamos passando por uma situação delicada, por um momento difícil, eu sei que isso nada mais é que menos que um dia diante dessa vida futura, diante dessa eternidade de oportunidades. Mas aí, aquele que não crê na eternidade, que pensa que tudo se acaba com a vida, que se deixa levar pelo desgosto, pelo infortúnio, só vê na morte o fim dos seus sofrimentos. Então, se ele não acredita na eternidade, né, na imortalidade da alma, tudo que ele tem é o agora, não vê condições de melhora, então ele vê o quê? Ele só vê no suicídio o fim do seu sofrimento, porque ele não vê melhoras, então ele acha que com a morte vai possibilitá-lo de se livrar desses sofrimentos. Então, ele não espera nada além disso. Então, ele acha que é natural e até muito lógico abreviar as suas misérias pelo suicídio, porque ele não crê na eternidade, né? Ele não espera nada mais do que ele tem no momento. Então, a sua única saída é o suicídio. E a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, elas são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. E aí, quando vemos homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar para os seus ouvintes, para os seus leitores, que nada eles têm de esperar depois da morte, a gente não vê eles tentando convencê-los de que são infelizes e o melhor que eles podem fazer é matar-se. Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. Então, de onde se conclui aí que se o nada é o único remédio, é a única perspectiva possível, melhor então atirar-se logo a esse nada do que deixar para mais tarde e aí ainda assim aumentar o seu sofrimento.
A divulgação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que insere em muitos a ideia do suicídio. Então, a ideia materialista, quando se tem só isso, a matéria, o material, ele acaba colocando na cabeça das pessoas que o suicídio é o único meio de se livrar do seu sofrimento. Com o espiritismo, essa dúvida ela é sanada, então aí modifica-se a visão da vida. A pessoa que estuda o espiritismo, que conhece, que entende, ela sabe que a vida se prolonga para o além-túmulo, em condições inteiramente novas, mas se prolonga. Daí vem a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. E temos aí numa palavra a coragem moral. O Espiritismo traz ainda outro resultado a esse respeito, a respeito do suicídio, dos malefícios do suicídio, né? De que o suicídio não resolve os nossos problemas. Eles nos mostra, o Espiritismo nos traz os próprios suicidas nos revelando a sua situação infeliz, né? Os próprios suicidas nos vêm mostrar que quando eles estão nessa situação é muito infeliz, é uma situação muito infeliz. E se aqui já dói, lá dói mais. A situação é muito difícil. Então a pessoa que estiver pensando nisso, que estiver com essas ideias, ela tem que entender, ela tem que saber e buscar esse conhecimento. O Espiritismo nos traz isso, de que lá não é sanado esse sofrimento. Muito pelo contrário, a sua dívida, a sua dor só aumenta. E prova que ninguém, os suicidas, né, nos trazendo essa situação deles, nos mostra também, nos prova que ninguém pode violar as leis de Deus, ninguém pode burlar as leis de Deus. Lei essa que proíbe o homem a abreviar a sua vida. Nós não podemos abreviar a nossa vida. É lei, é a lei de Deus e a gente não pode ir contra isso. E se a gente for, a gente vai receber punição. Isso é fato, né? Toda ação tem uma reação. Nós temos as nossas consequências pelas escolhas da nossa vida e o suicídio nos traz consequências muito graves. Entre os suicidas, o sofrimento é temporário, em lugar do eterno. Então, não vai sofrer para sempre, vai ser um sofrimento temporário. Porém, nem por isso ele é menos doloroso e nem menos terrível, porque é uma situação, é um momento de grande dor, de grande desespero até, varia muito de caso para caso, mas você imagina, né, se suicidando, então, a pessoa se suicidando, ou seja, o que for, essa situação em si. Então, é muito doloroso, é muito sofrimento. Então, é o que eu disse antes, se tá doendo aqui, você imagina depois de uma situação dessa, a dor vai ser bem maior, o sofrimento vai ser bem maior. Então, algo que você fez achando que ia sanar o seu sofrimento, ao contrário, vai aumentá-lo e muito. E isso tudo nos mostra, né? Todas essas revelações nos mostra, nos dá o que pensar para quem está querendo deixar esse mundo, para mim, para você, para qualquer pessoa. Se o intuito é esse, né? De deixar por conta de sanar o sofrimento, então essas revelações nos dá o que pensar em deixar esse mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, muitas razões para opor ideia ao suicídio, né? Para opor a ideia ao suicídio. A certeza de que abreviando sua vida chega a um resultado inteiramente contrário do que esperava, né? Do que eu disse, acha que vai acabar o sofrimento e pelo contrário. Que foge de um mal para cair no outro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que se matando irá mais depressa para o céu. De tudo isso resulta que o suicídio só lhe oferece decepções, sendo contrário aos próprios interesses.
Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável e podemos concluir que quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, a gente vê que a lógica de uma leva direto ao suicídio, leva para o suicídio por acreditar que a morte dará fim ao sofrimento, e a espírita não. A espírita, ela nos conscientiza de que não vai resolver, de que muito pelo contrário, só vai piorar. Então, a gente tem que avaliar muito bem e se conscientizar, né? Porque isso é muito importante, isso é muito sério, na verdade. Então, vamos buscar conhecimento para estarmos amparados pela luz que nos oferece esclarecimentos. E Deus dá essa oportunidade a todos. Esse foi o nosso tema de hoje. Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe grandemente, tá? O pessoal do Raimundo Mariano Dias, do Instagram, do Facebook, o pessoal que nos assiste pelo site também da Agenda Espírita Brasil, né? Que são outras pessoas, outras turmas. O intuito é a gente levar a divulgação, levar o conhecimento para o maior número de pessoas possível. E se você conhece alguém que gosta, que se interessa, que pode ajudar, divulga esse vídeo também, tá? E lembrando que o Centro Raimundo Mariano Dias tem estudo e palestra. Entre em contato, vocês vão gostar. E é muito bom a gente poder se deparar com conteúdos que nos alimenta a mente, o espírito, que nos traz luz, nos traz consolação diante dos problemas que todos temos. Um bom dia para você, fique com Deus, um beijo no seu coração e muitos beijos de luz.